Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Cada semana aprendendo um pouco mais a cada semana. Esse é o mote do nosso programa. Por quê? Porque nós trazemos autores de livros e cada um com um assunto diferente, enriquecendo a nossa vida de forma tranquila, só assistindo, trazendo informações para vocês dos mais variados assuntos. E uma pergunta que eu faço hoje: qual é o principal objetivo do ser humano? Eu posso responder: buscar a felicidade, ser feliz. Quem não quer ser feliz? De alguma forma. Uns acham que a felicidade é ganhar muito dinheiro, ganhar na Mega Sena. Outros acham que a felicidade é ter boa saúde. Outros acham que a felicidade é ter uma mulher e filhos em casa, super bem sucedido na vida. Ou seja, cada um tem uma forma de achar que ser feliz é o objetivo e aquilo lá que ele quer, que ele promove para a vida dele é a felicidade. Mas será que todos conseguem? Será que nós conseguimos a felicidade? Será que a felicidade é uma coisa assim palpável? Será que ela é duradoura? Será que ela é para toda a vida? Eu acho que a felicidade é uma coisa muito difícil de ser buscada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre felicidade, com a Marina Servini, que é coach educacional e escreveu o livro Coach, A Roda da Vida. Ela fala um pouquinho sobre essa busca incessante que nós temos pela felicidade. Tudo bem com você, Marina? Tudo bem. Primeiro, quero agradecer por estar aqui, pela essa oportunidade, né, da gente poder conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre o livro e sobre o que é o coaching, né? Que é algo que a gente está... Primeira pergunta. É a primeira pergunta de todas. Eu acredito que é algo que ainda tem muita controvérsia, né? As pessoas estão começando a se acostumar com esse termo, pelo menos aqui no Brasil, para ter uma compreensão real do que é isso, né? Então, eu falo que coaching hoje é uma profissão. Nós fazemos treinamento, orientação de vida para que as pessoas consigam encontrar o seu autoequilíbrio, a resolução daquilo que elas desejam realmente para a sua vida, para a partir daí a gente ter um objetivo bem claro e estipulado, para que elas cheguem, para cada um de nós, né, para as pessoas que estão em atendimento, chegarem a atingir esses objetivos. Então, o coaching, ele não é ligado somente à questão do autoconhecimento, da felicidade. O coaching, ele vai em diversas áreas. Na área financeira, na área educacional, na área do bem-estar. O coach, ele tem vários nichos. Na área de engenharia, vai em tudo. Em tudo. Na verdade, assim, o coach é um profissional que pode atuar em vários nichos, né? Geralmente, quando você faz a sua formação, você se especializa num daquilo que tem mais a ver ou com a sua experiência profissional que te levou até a formação de coach, ou então com algo que você realmente tenha maior afinidade e você se especializa dentro dessa área, né? No meu caso, como eu tenho a formação em pedagogia, a minha especialização é na parte do coach educacional. Mas o coach, ele atinge várias outras áreas, desde financeira, a parte de carreira, tem o coach de esporte, né? Que hoje em dia a gente tem muitos treinadores que também fazem a formação em coach para poder ajudar seus atletas, para poder ajudar dentro dessa área também. Então, é uma área bem vasta, bem ampla, mas o que é o principal, que eu acho que tem que ficar claro, é que ainda existe muita confusão, né? Não é psicologia, né? Não é um processo psicológico, psicoterapêutico, não. A pessoa vai lá fazer um tratamento com você, não é isso? Não, não é isso, né? A gente vai ajudar a pessoa a chegar num objetivo claro. Por exemplo, no caso do coach educacional, se você trabalha dentro de uma instituição, dentro de uma escola, no caso eu consigo desenvolver muito esse trabalho no SESI da Vila das Mercês, que é a instituição onde eu trabalho como pedagoga, e também exerço dentro das minhas aulas de temas transversais essa parte do coaching. Então, a gente tem um objetivo de chegar que aquela turma que está ali com você, ela tenha um aumento de notas e você identifica que por algum motivo essas notas elas estão comprometidas por uma questão de comportamento. Então, você vai trabalhar com aquele grupo, a questão de comportamento que está pegando através de dinâmicas, questionários, conversas, rodas de conversas, né? Para que aquela turma, através de toda essa parte, tanto a parte lúdica quanto essa parte de comportamento, atinja o objetivo que é o quê? O aumento das notas. Então, você identifica a raiz do problema para realmente trabalhar em cima dele. A pergunta do que era coach, eu acho que é minha, viu? Mas acredito que compartilho com um monte de gente que não tem um inglês muito bom, né? E começa falando, o que é esse nome, meu? Coaching? Parece uma coisa estranha, né? Então, nós precisamos de explicar. No caso, por exemplo, você pega um cara que já é profissional de uma área, ele já é formado dentro de uma determinada área, mas você orienta a seguir os bons caminhos para atingir o objetivo dentro da área dele. Exatamente.
Por exemplo, uma pessoa que ela quer ser... E essa orientação você não precisa... Desculpa. Imagina. Essa orientação você não precisa ter o conhecimento técnico. Você vai ser um conhecimento de vida que vai levar. É um conhecimento de vida. Porque, na verdade, muitas vezes o que impede a gente de chegar num determinado objetivo são as crenças limitadoras que você tem. Então, são coisas que você acredita a seu respeito ou a respeito da vida que te auto-sabotam para a tomada de decisões. Ou que te auto-sabotam para você chegar na liderança de algo. Ou então, por exemplo, o que te impede de chegar numa liderança é uma falta de organização. Ou é uma falta de tempo mesmo, um problema de tempo. De prazos para atingir objetivos. De prazos para atingir objetivos. Então, o que o coach faz? Através de variadas, que a gente chama de ferramentas, né, que é onde nós analisamos o perfil da pessoa, nós descobrimos onde que está essa falha na vida dela, né, onde que está essa parte não organizada, para que a gente consiga chegar numa organização para que ela atinja aquele objetivo. O que eu vejo muito dentro do campo profissional as pessoas não conseguem colocar prioridades. Exatamente. Eles confundem a prioridade. Eu não consigo entender qual que é a minha prioridade, aonde eu quero realmente chegar, então eu até sei que eu quero chegar num cargo de liderança, a prioridade agora mas eu uma, não sei, à tarde é outra. Exatamente. E aí eu vou alterando aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, e eu não chego a lugar nenhum, porque eu fico andando em círculos, né? Exatamente. Eu falo muito, esse livro, que é o Roda da Vida, que foi publicado pela editora Madras, e que ele está à venda em todas as livrarias do Brasil e também pelo site da editora, onde eu falo da Roda da Vida, que é uma das ferramentas de coaching. É uma delas que a gente encontra o equilíbrio para chegarmos onde a gente precisa. Quando você entra aqui no assunto, dentro do livro, A Roda da Vida, você está falando para as pessoas descobrirem um equilíbrio, um autoconhecimento para viver bem. É aquilo que eu fiz a abertura do programa, ou seja, buscar a felicidade. É o objetivo de todos, né? E eu conheço gente que a felicidade dele é abrir uma garrafa de vinho. Exatamente. Uma felicidade momentânea, mas é uma felicidade. Então, para fazer esse livro, você teve que pesquisar o ser humano de uma maneira geral? Você teve que pesquisar um coletivo? Sim. É isso? Sim. Porque o coaching, ele é o desenvolvimento humano. Quais são, desculpa, assim, só o complemento da pergunta, quais são os motivos que levam a pessoa à infelicidade? Eu acho que seria o primeiro passo para buscar depois a resposta do contrário? Sim, porque quando você identifica, dentro de um caso, quando você está atendendo, ou até quando eu ministro palestras ou cursos, algumas coisas assim, primeiro a gente busca por que você está infeliz. O que está ocasionando essa tua infelicidade? Porque aí, a partir daí, a gente tem uma gama de possibilidades para que se chegue ao equilíbrio. Porque quando você não atinge um objetivo na sua vida, geralmente é porque alguma coisa dentro de você te causa infelicidade, te causa um desequilíbrio que te impede de chegar onde você deseja. Então, quando a gente trabalha com a roda da vida, né? Você vai ver todos os aspectos do ser humano como um todo. Não só como às vezes o teu insucesso profissional tem a ver com algo que está acontecendo lá na tua casa que você não identificou ainda. Então, um desequilíbrio que está acontecendo dentro da tua relação familiar causa um impacto na tua vida profissional. E não necessariamente você percebeu sobre isso. Não necessariamente você entendeu que esse é o processo que está te sabotando em outras coisas. Então, quando a gente descobre onde estão os déficits na tua vida que te impedem de chegar em determinado foco, você começa a sanar todos aqueles teus problemas e tudo aquilo que está em desequilíbrio para que você entre em equilíbrio e então encontre a tua felicidade. Você sabe que você falando do campo profissional, me veio aqui uma lembrança de informação. Algum tempo atrás eu vi uma reportagem sobre empresas que estão aí super avançadas no campo de recursos humanos, né? Em gestão de uma maneira geral, e a gente de vez em quando cita como multinacionais, mas não é, tem muitas empresas brasileiras que estão avançadíssimas nesse campo de respeito ao ser humano, respeito ao trabalhador, e eles fazem questão, os dirigentes de uma maneira geral, os CEOs, né, exigem que as pessoas tenham o cuidado com a sua vida particular. Com certeza. Você está feliz no seu casamento, você está feliz com a sua família, você tem um tempo para você se divertir, você tem um tempo para você extravasar, você faz algum tipo de atividade extra ao trabalho, você vai pescar, né? Você vai para uma academia de ginástica, você vai pintar, fazer música, cantar, lutar boxe. Quer dizer, as empresas estão se preocupando com isso porque dizem que os funcionários rendem mais. Com certeza.
Então, eu falando sobre isso, agora vamos lá no contrário que a gente estava falando, né? Por que do infeliz? Eu conheço também, aí eu já conheço, muitas empresas que sugam o funcionário o máximo que pode. Ele quer que o funcionário esteja com o celular ligado 24 horas por dia, porque o diretor, de repente, tem insônia, 2 horas da manhã, quer falar com o cara sobre o trabalho, né? Quer que o cara fique com o celular ligado 24 horas por dia. Quer que o cara trabalhe 18 horas, não tem horário para sair, né? Ele tem que produzir, não independe se ele tem mulher, filho e tudo mais. Ou seja, essa empresa está agindo errado e o funcionário que se sujeita a isso está também fazendo uma infelicidade na vida dele. Com certeza, né? Porque quando você chega nesse nível, que eu até considero com algo assim que vai tornar aquele funcionário improdutivo em algum momento, e aí infelizmente existe ainda uma cultura de descarte, né? Quando eu não produzo mais, eu sou descartado. Para a empresa, você vai ter uma rotatividade enorme de funcionários ali que vão se estafar e não vão chegar onde eles precisam chegar. E para o funcionário, com certeza, vem uma série de crises ali, de ansiedade, que a gente vê que cresce muito, porque você se dedica só a alguma coisa, você é chamado a atenção o tempo todo e você não consegue produzir. Mas tem uma hora que a bateria faz assim, né? Que ela acaba. Não recarrega. E aí a gente vê tantas crises, né? Tantos problemas psicológicos que a gente tem hoje em dia justamente por isso, por não se ter o limite e o equilíbrio das coisas, né? Eu falo que a nossa mente, ela chega em um determinado momento ali que se você não dá atenção para algo que também é importante na sua vida, você vai começar a sabotar a área que você está mais focado. Então, se você está só focado no teu profissional, mas as tuas relações estão sendo deixadas de lado, pode ter certeza que o teu profissional, uma hora, eu brinco, vai começar a pifar, porque você não está dando atenção para aquilo outro que você precisa, né? Daquela outra parte. Nós estamos conversando com a Marina Servini, que é coaching educacional. Nós estamos falando sobre felicidade, um assunto importantíssimo, e é o livro que ela escreveu. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje conversando com a Marina Servini, coaching educacional, que escreveu o livro Coaching a Roda da Vida. É um livro que vale a pena ser lido porque nos ajuda no dia a dia a busca incessante que nós temos pela felicidade. Marina, no primeiro bloco nós terminamos falando sobre as relações de trabalho, né? Que as pessoas às vezes não rendem muito porque a empresa suga demais, diferentemente daquelas empresas que dão uma condição boa para a pessoa ter a vida dela além do profissional. E aí vira uma bola de neve, porque o cara trabalha muito, ele não vai bem em casa, né? A mulher começa a reclamar, o cara chega 1h da manhã em casa, às 5, sai fora para ir voltar para o serviço, de noite atende o celular, que é o diretor que está lá na frente e tal. Ele começa a ter um péssimo relacionamento familiar. Aí, ele tendo um péssimo relacionamento familiar, ele começa a ter um péssimo relacionamento dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa. E ele tendo um péssimo relacionamento dentro da empresa, piora mais em casa. Ou seja, o cara vai falir nos dois. É um ciclo, né? Você não resolve uma coisa e você vai afundando em todas as outras, né? E perde o relacionamento com os amigos, não tem mais uma vida social, não vai pescar mais, não vai jogar bola, não encontra com os colegas, não recebe gente em casa, porque trabalha o tempo todo. Ou seja, acabou a vida do cara. Acabou a vida da pessoa porque ela entra como a gente pode dizer, numa espiral descendente, ele vai caindo, né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, vai impactando a outra parte da vida e quando você vai ver, você já está sem nada. E parece que a gente está falando do inferno de Dante aqui, parece que a gente está falando de uma catástrofe, dá a impressão de que não existe, é só na nossa teoria. Existe e existe muito isso. Eu conheço muita gente que perdeu o casamento por causa do trabalho. Sim. E eu conheço muita gente que perdeu o trabalho por causa do casamento. E eu não sei se foi uma coisa puxando outra já. A falta de equilíbrio nas áreas é o que vai fazendo a gente ter essas perdas, né? É o que vai ocasionando essas coisas que vão nos desagradando e vão nos tornando infelizes. Porque quando falta o equilíbrio, quando a gente fala sempre o caminho do meio, se você pesar muito para um lado e esquecer do outro, inevitavelmente alguma coisa ali vai te fazer falta em algum momento. É importante que a gente cite que o nome do livro é Coaching a Roda da Vida, mas é criando o seu projeto de equilíbrio para o autoconhecimento. Então, você citou o equilíbrio. As pessoas têm que buscar um equilíbrio na sua vida acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Quando você está em equilíbrio, você está com a maior parte das coisas da sua vida caminhando para onde você deseja.
Por quê? Quando você tem um objetivo de vida, quando você tem algo que você deseja, vamos pensar que é a felicidade. E quando tudo que eu tenho, tudo que me rege, né, tudo que eu sou, está caminhando para isso, então a tendência de você chegar no teu objetivo é muito maior. Quando a gente fala de equilíbrio, eu vou fazer uma pergunta para você sobre a felicidade depois, mas eu queria só falar uma coisinha. Quando a gente fala de equilíbrio, nós temos que pensar naquela balança de 2 pratos, certo? Não essa balança moderna de hoje, você coloca o negócio, parece um número de... né? Aquela balança, aquela antiga, balança de 2 pratos. Você tem que colocar uma coisa de um lado e uma outra coisa de um outro lado, contanto que dê esse equilíbrio, sim, certo? Então, a vida nossa é uma vida dual. A nossa vida é dual. Quando nós falamos de matéria, nós falamos de espírito. Se você quer uma projeção material muito forte, você também tem que fazer uma projeção espiritual muito forte. Você tem que buscar dentro de si essa energia que te dê o equilíbrio para essa busca do material. Quando você fala de trabalho, você tem que ter um equilíbrio do outro lado, colocar o mesmo peso. Ou seja, eu sou um foguete que vou para a vida. Se a minha base de lançamento, eu tenho potência para ir longe, mas se a minha base de lançamento estiver torta, eu vou longe, mas não vou no lugar que eu quero. Não, você vai acabar parando em uma outra posição. Então, esse é o equilíbrio. Eu vou ter que ter uma base de lançamento, ou seja, o meu equilíbrio familiar, seja com os pais, com os irmãos, com a esposa, com os filhos, um equilíbrio familiar bem pautado, bem certinho, para com a minha potência, a minha ânsia de buscar o meu bem material, eu saia com o objetivo certo. Sim. É isso? É isso. Esse é o caminho, né? Então tá bom. Agora vamos à pergunta. A felicidade, ela é uma coisa que a gente pode buscar, assim, para toda a vida? Ela é uma coisa que pode morar dentro da gente? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que existe ainda uma confusão entre euforia, momentos de êxtase e felicidade. Porque, desculpa, eu vou só fazer um porquê da pergunta. Tem muita gente que fala que felicidade não existe. Existem momentos felizes, né? Que a nossa vida é uma vida de busca, de tensão, né? de briga, de luta pelo dia a dia, mesmo em casa, né? As diferenças de pensamento e tal, porque a felicidade é um momento. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu vejo muito assim, pelo ponto de vista que você encara as situações. Se você vê todas as situações que estão acontecendo como algo que vai te trazer aprendizado, vai te trazer crescimento, vai te trazer uma oportunidade para algo, então você consegue sim ser feliz a maior parte do tempo. E mesmo quando você tem uma questão que te entristeça, se você ressignifica isso, se você exerce um novo olhar sobre aquilo, pode ser algo que vai te trazer felicidade também. Se você pensar a longo prazo, o que aquela situação ela pode te trazer? O que aquela situação vai te conduzir para onde, né? Ou por mais que seja um fato que realmente te trouxe uma grande tristeza naquele momento, se você ressignifica ele e pensa, quantas vidas eu posso ajudar a partir desse momento? Como é que eu vou lidar com essa situação a partir de agora de uma forma que seja positiva? De uma forma que vai me trazer algo que vai me fazer sentir melhor ou que vai agregar algo na minha vida ou na vida das outras pessoas? De uma forma mais espiritualizada, você diria assim, compreender e aceitar a dor, entendendo que ela pode te ajudar em algum momento. Exatamente. Aquela dor, em algum momento, ela pode se transformar em algo que vai te dar um novo norte para a tua vida. Nós somos cíclicos, né? Então, quando a gente se apega num ciclo só e você acredita que quando ele chega no final, a tua felicidade acabou ali, isso vai te causar uma dor muito imensa, porque existem outras coisas e outros ciclos para serem abertos. E aí, a partir do momento que você aceita o fim de algo para o começo de um novo momento da tua vida, e o quanto que você vai explorar a partir daquilo, e quantas coisas novas você vai descobrir, quantas maneiras novas de viver vem a partir desse novo ciclo que está se abrindo, você começa a enxergar uma série de novas possibilidades que até então você não enxergava. Uma série de outras coisas que você pode viver a partir daí. Você tinha um caminho traçado para a sua vida que você mentalmente já conhecia aquelas estradas todinhas ali, porque você traçou esse caminho. Uma zona de conforto. Mas, de repente, te surgiu uma encruzilhada e você foi obrigado a seguir por outros caminhos. Aquilo te traz infelicidade? Não. Aquilo pode ser um fator de crescimento. Exatamente. Você vai conhecer novos caminhos. Novos caminhos, né? Novas pessoas, novos caminhos, novas oportunidades, novas formas de ver a vida,
novas formas de se posicionar diante das situações. Então, é muito importante a gente estar aberto para esse novo também. Porque senão a gente fica estagnado numa zona de conforto. E a zona de conforto, a partir de um momento, ela vai parar de trazer felicidade também, porque você se acostumou com aquilo. Você responde muitas perguntas desse livro, do tipo, a minha escolha foi errada, por quê? Geralmente as pessoas, elas chegam... essa pergunta já ouvi várias vezes. A minha escolha foi errada? E eu sempre respondo, a sua escolha não foi, não existe uma escolha errada. Existe algo que naquele momento foi importante para você e dentro daquilo que você tinha consciência, naquele momento foi a escolha certa, porque foi o que você sabia. Você tinha que saber trabalhar com ela. E você tinha que observar aquilo naquele momento. Então, naquele momento foi dentro onde você estava, no local onde você estava, nas possibilidades que você estava vivendo, foi o melhor que você fez. Hoje, pode ser que não faça mais sentido para você essa escolha. Então, você tem todo o direito e todas as ferramentas do mundo para partir para uma nova, para entender o que você quer daqui para frente. Né? Mas quando a gente culpa muito as escolhas que a gente fez, ou a gente olha para o nosso passado de uma forma pesada, a gente está tirando muito sentido da nossa alegria, da nossa felicidade e depositando um peso também muito ruim para as nossas escolhas do futuro. A gente tem que honrar o nosso passado. Eu já errei, tenho medo de errar de novo, então eu não vou tomar decisão. Quem tem medo erra sempre. Erra sempre, né? Então, quando você olhar, honrar o teu passado, honrar a história que você viveu, por mais difícil que ela possa ter sido até aquele momento, ela te trouxe onde você está agora, num ponto que você pode escolher tomar outras decisões e fazer outras escolhas que você julgue que são mais adequadas para esse momento, né? Deixa eu fazer uma correção. Eu falei, quem tem medo erra sempre. Não, isso peraí, precisa ser explicado isso. O medo é uma ferramenta do ser humano que preserva a nossa vida, preserva a nossa espécie. Certo? O medo é importante, ele precisa estar dentro da gente. Mas o medo não pode nos impedir de tomar novas decisões e de ousar. Sim. Então, o corajoso é aquele que tem medo e supera o medo. Lógico, que com consciência, né? Com critérios, com objetivos e aí por diante. Então, a gente precisa explicar. Que eles sejam um alerta, né? Mas não algo que te alerte, mas não te paralise. O medo é uma ferramenta importante, a dor é uma ferramenta importante. Eu estava falando para você que eu apresento outro programa chamado Diversidade, né? E o programa Diversidade me ensina muito. Essa questão, você está falando assim do passado, das coisas que acontecem de ruim, a pessoa para a vida ou fala assim, vou ser infeliz porque o meu caminho agora é outro. Dentro do programa Diversidade a gente aprende muito sobre esse negócio, porque fala assim, as pessoas que ficaram deficientes, pessoas que ficaram amputadas, pessoas que ficaram cegas, pessoas que ficaram surdas, que tiveram uma paralisia cerebral, uma paraplegia, uma tetraplegia, de repente que ficam paradas no tempo e chorando aquele momento, né? Não vão ser felizes jamais. Ao passo que a gente tem aqui a experiência de muitas, centenas de pessoas que eu conheço e dezenas que já vieram no programa Diversidade, falar assim, eu me aceitei, né? Reconheço que foi um momento ruim, mas eu trabalho com esse momento ruim para fazer coisas e a grande maioria diz o seguinte, a minha vida mudou e mudou para melhor. Sim. É verdade? É verdade. Olha. É verdade porque no momento que você aceita a tua situação, independente de qualquer que ela seja, e você começa a enxergar as coisas positivas que ela pode te trazer, porque qualquer situação, por mais difícil que seja, ela tem um outro lado. É como é que você está olhando para aquilo, né? Eu falo muito dentro do coach educacional, que eu trabalho muito com pré-adolescentes e adolescentes, então a gente vê muito extremos de muitas situações. Então, quando algo para essa faixa etária é muito bom, e quando é ruim, é extremamente assim, é o fundo do poço. São extremistas. São extremistas, né? Então, a gente para e pensa, olha o outro lado dessa situação. Será que realmente tudo isso é algo que você vai dar poder para que essa situação te coloque lá embaixo ou você vai usar essa situação para subir? Né? Você vai usar essa situação para crescer, para evoluir e para fazer ela um motivo de superação para tantas outras pessoas e tantas outras coisas. Então, é exercitar esse novo olhar sobre as situações. Né? E o quanto que você está pronto e o quanto que você realmente quer encarar o novo na tua vida. Porque toda situação, ela é nova. Algumas podem ser consideradas mais difíceis, outras talvez mais simples. Mas isso vai muito de como cada pessoa enxerga isso. Ô, Marina, se a pessoa quiser te procurar, fazer perguntas, conversar com você, participar do seu curso, assistir uma palestra, vai aqui no Instagram? Isso. @Marivinitini. Peraí, vou repetir. O Instagram é @Marivinitini. Isso. Ok? Lá acha tudo. Tem o site, é uma forma mais direta comprar o livro, inclusive. Onde comprar o livro.
é a forma mais constante assim de a gente entrar em contato, porque pode me mandar pergunta direto que eu respondo direto, que é uma ferramenta bem mais simples às vezes do que por e-mail, enfim, né? E o livro estão nas livrarias de todo o Brasil através da Madras Editora, no site da editora também. Criando o seu projeto de equilíbrio e autoconhecimento, importantíssimo a gente passar a se conhecer melhor. A gente fala assim, eu quero conhecer o mundo, mas muitas vezes a gente não conhece a gente, né? Último recado? Primeiro, eu quero agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, a editora, ao local onde eu exerço, né, o meu trabalho hoje, que é o SESI Vila das Mercês, todos vocês, né, você pelo carinho, acho que foi uma sintonia muito legal. E dizer que, assim, para as pessoas que o mais importante é confia em você, acredita nos teus sonhos e vai em frente. Porque nada pode ser difícil demais para aquelas pessoas que exercitam um novo olhar sobre a vida. Conversamos com a Marina Servini, que é coaching educacional. Nós agradecemos a presença dela, agradecemos a você de casa que nos assistiu e te esperamos na próxima semana com o programa Capítulo à Parte. Um abraço, até lá.